10ª lei da apometria. O que diz essa lei e qual é esse enunciado? Antes disso, vocês lembram que a gente comentou, ou melhor, eu comentei, vocês ouviram, vocês devem ter comentado também, né? Que muitas dessas leis são complementares, ou seja, a gente vai ter uma lei e na sequência a gente tem uma lei que complementa ela. O caso da Lei 10 é exatamente esse, ele é uma complementariedade da Lei 9, certo? Então a gente poderia juntar as duas numa lei de espaço-tempo, mas a Lei 9 fala do passado e a Lei 10 fala do futuro. Qual é o enunciado dessa lei? 10ª lei, lei da dissociação do espaço-tempo. Enunciado. Se por aceleração do fator tempo colocarmos no futuro um espírito incorporado, sob comando de pulsos energéticos, ele sofre um salto quântico, caindo em região astral compatível com seu campo vibratório e peso específico kármico, KM, negativo, ficando imediatamente sob a ação de toda a energia KM de que é portador. O que significa isso? Lembra na nona lei, quando a gente conversou que todos nós, através das nossas frequências emocionais, através dos nossos aspectos internos, temos uma densidade frequencial. Isso é o nosso karma, ok? Quanto mais tempo passa e nós não resolvemos esses elementos, mais adensados eles ficam. Então, maior é a nossa quantidade kármica. Toda vez que a gente tem uma quantidade kármica X, significa que nós reverberamos com um plano astral superior ou inferior. Quanto maior a densidade kármica, mais inferior o plano, dentro dos planos astrais que a gente viu. Uma vez que eu estou no presente e eu sou uma entidade má ou uma pessoa má e eu não mudo as minhas atitudes, cada vez mais eu vou me adensar. Toda vez que a gente tem um entendimento de que é possível deslocar essa consciência no tempo, esse deslocamento se dá com a informação de quanto tempo se foi à frente, adensando essa informação kármica. Logo, quando a pessoa chega lá na frente, no tempo onde nós a encaminhamos, ela está com uma densidade kármica correspondente ao presente, mais o deslocamento ao futuro. Então, se ela é má hoje, o deslocamento para o futuro dela vai fazer com que ela seja muito mais má, muito mais mazinha. Isso vai fazer com que a densidade kármica dela seja ainda maior. Ao mesmo tempo, essa lei, a gente começa a entender vários outros aspectos, certo? A gente pode, por exemplo, utilizando informações que a gente conhece dentro do princípio quântico de potencialidades, a gente sabe que toda realidade é potencial. Então a gente consegue deslocar esse espírito para a realidade potencial das ações que ele está hoje, mostrando para ele aonde ele vai continuar, onde ele vai terminar, se ele continuar da mesma forma de atuação, mas também conseguimos temporariamente limpar esse peso kármico pelo comando dos impulsos e deslocá-lo a uma egrégora superior a partir da mudança comportamental dele naquele momento e mostrar para ele qual é a oportunidade que ele tem de mudança, o que muda nos aspectos dele. Essa é uma das técnicas, uma das leis que a gente vai ver mais detalhadamente mais para frente, mas que ajuda muito na transformação de comportamento. Toda vez que a gente consegue, de forma consciente, enxergar qual é a nossa potencialidade de futuro, a gente passa a refazer as nossas escolhas. Muitas vezes a gente acaba vivendo só o presente, só que quando a gente enxerga essa potencialidade, a gente pode refazer essas escolhas e entender se esse presente é realmente tão bom, certo? Então, a 10ª lei é justamente para a gente encaminhar esses espíritos para a frente. O que a gente tem que ter cuidado? Que toda vez que a gente encaminha o espírito para frente ou para trás, seja na nona lei ou na 10ª lei, a gente precisa trazê-lo de volta ao presente, contando com impulsos energéticos da mesma forma. Então, assim como a gente faria o desdobramento dessa entidade para o futuro, desdobrando a entidade incorporada, ou espírito tal, ou irmão tal, na contagem de 1 a 7, ou deslocando a entidade tal para o futuro, para que conheça o peso kármico relacionado às suas ações, na contagem de 1 a 7 em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se não quiser informar qual é o tamanho da contagem, também não precisa, pode só fazer a contagem pausadamente, informando qual o aspecto que é que seja trabalhado. Isso vai fazer
com que ele seja deslocado. Ao final, é preciso trazê-lo de volta ao presente, porque senão ele vai ficar em sofrimento. E muitas vezes, quando a gente se utiliza de um médium para conversar com essas entidades que precisam de tratamento, esses irmãos obsessores, o que a gente vai detalhar mais para frente na utilização das técnicas, efetivamente, a gente pode deixar esse amigo, esse companheiro, essa pessoa que está trabalhando junto conosco, em sofrimento. Então a gente precisa utilizar algumas técnicas complementares para que isso não ocorra, certo? Mas é possível que a gente desloque para frente e para trás, para que as pessoas, para que as entidades, para que os espíritos tenham conhecimento do que pode vir a acontecer com eles e para que eles tenham um esclarecimento do que aconteceu. Então a 10ª lei é um complemento da 9ª lei. A 9ª lei diz que eu posso ir para trás, a 10ª lei diz que eu posso ir para frente, certo? Lembrando que aquilo que a gente viu sobre a configuração dos planos astrais vai nos dizer como cada um deles funciona, certo?